Olá, investidores e futuros investidores, bem-vindo ao melhor canal de finanças e investimentos. Hoje a gente vai aprender sobre alguns indicadores econômicos, que eles vão dar uma referência para a gente de como está a nossa economia, como funciona a economia. Primeiramente, a gente deve relembrar aí um pouco de porcentagem, né? Vamos lá relembrar. 10% é a mesma coisa que 10 dividido por 100 ou 0,1. Por que eu digo isso? Para poder apresentar para vocês o primeiro indicador da economia, que é a taxa Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É a taxa básica do governo, aí, a taxa mãe. Ela representa o valor que o governo te remunera quando você empresta dinheiro para ele. Você pode emprestar sim dinheiro para o governo através do Tesouro Direto, mas esse tema é um próximo vídeo, tudo bem? Então vamos lá, você pode sim emprestar dinheiro para o governo e ele te remunera a partir de 2,75, é o que está fixado no momento a taxa Selic, ou seja, a cada R$ 100 o governo te paga R$ 2,75 ao ano. E essa taxa ela pode tanto subir como pode descer. Quem decide isso é o Copom, que é o Comitê de Política Monetária. É uma porção de velhinho lá do Banco Central que decide o que fazer com essa taxa aí, se ela vai subir, se ela vai descer, e ela pode ficar até negativa, tá? Como é o caso de alguns países aí. Você empresta dinheiro e acaba perdendo dinheiro mesmo aí pro governo, né? Todos os países têm essa ferramenta aí, né? Só que cada país vai ter um nome aí diferente, mas todos os países têm essa taxa básica, é a taxa básica de juros, taxa Selic. O próximo indicador aí é o da inflação. A inflação, o que é? É o aumento generalizado e contínuo dos preços. E ele é medido através do IPCA. O que significa IPCA? É o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Esse índice é como se fosse assim uma cesta de produtos. Vamos fazer assim. Em janeiro, você vai comprar 5 quilos de arroz, uma lata de óleo e 1 quilo de açúcar. E você gasta R$ 100 em janeiro. Só que no próximo mês, por exemplo, você vai comprar a mesma cesta de produto e você vai gastar R$ 100,45. Ou seja, você teve uma inflação de 0,45%. Isso que significa a inflação, é o aumento generalizado dos preços e ele é medido através desse índice. O contrário também acontece. Podemos ter também a deflação, que é o caso de, por exemplo, você vai com os mesmos R$ 100 e vai comprar a mesma cesta de produtos e acaba sobrando aí 42 centavos, por exemplo. Então você vai ter uma deflação de 0,42%. Outro índice importante aí econômico, conceito econômico, é o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país aí durante o ano. É o total de riquezas aí que o país conseguiu produzir. E ele serve para indicar o que? Se a economia ela está crescendo ou se a economia está encolhendo, né? Sempre quando você ouvir falar sobre PIB, quer dizer isso. Quando fala que o PIB subiu, o PIB caiu, quer dizer se a economia está avançando ou se a economia está regredindo, né? Está produzindo menos. Um outro conceito que a gente precisa aprender também é sobre liquidez. Tome nota aí, liquidez. O que é o termo liquidez? Significa que a facilidade que um bem tem de virar dinheiro vivo. A facilidade ou não, né, de virar dinheiro vivo. Por exemplo, tem uma calculadora, tem um celular e tem uma máquina de escrever para vender. Qual vai vender mais rápido? Com certeza o celular. Ou seja, o celular ele tem mais liquidez, é muito mais fácil de transformar em dinheiro, tá? E no mundo das finanças também, liquidez você pode entender também como resgate.
A palavra liquidez você troca e põe resgate. Por exemplo, quando a gente ouvir falar em CDB de liquidez diária, ou seja, você pode fazer o resgate diário, né? Por exemplo, um outro CDB com liquidez em 90 dias, ou seja, após 90 dias você já pode solicitar o resgate. Ou também um caso mais longo é a liquidez no vencimento. Você vai ouvir esse termo aí, liquidez no vencimento. Então é a data estipulada que você vai poder resgatar esse investimento. Nível de emprego também é um indicador importante. A quantidade de empregos gerado em um determinado período vai servir como base para os próximos meses. Por exemplo, se a diferença entre janeiro e fevereiro houve um aumento de carteira assinada, significa que nesse período a economia cresceu. Se ao contrário ocorrer de houver demissões, significa também que a economia encolheu. Então fique sempre atento a algumas notícias relacionadas ao nível de emprego. Isso é muito importante para a gente entender e se balizar aí como que anda a economia de um modo geral. E por último, vou falar para vocês da política cambial, que é uma série de medidas que o governo toma em frente à valorização ou desvalorização da nossa moeda, que é o real frente ao dólar, frente ao euro ou a moeda de outros países, ao peso argentino e assim por diante. Essa política cambial é importante por quê? Porque se há muita diferença, muita variação, isso pode prejudicar demais um lado e está favorecendo mais um lado. Por exemplo, se o dólar sobe e uma área do Brasil exporta em dólar, acaba compensando para essa área que trabalha com a exportação em dólar. Mas se algum outro setor da indústria, por exemplo, faz a importação e o dólar se encontra muito alto, aí já dificulta para essa empresa conseguir vender os preços aqui no país. Então, essa política cambial acaba influenciando diretamente os preços dos outros produtos, né? Ou até mesmo serviços que a gente vai estar podendo usufruir dentro do país. Então, a política cambial é extremamente importante, faz parte aí do nosso cotidiano, embora a gente talvez não saiba, mas acaba influenciando diretamente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano aí. Essa política cambial, né, que é a variação do real frente ao dólar, né, que trabalha diretamente com as importações e exportações. E para finalizar, vamos entender aí um pouco como esses indicadores, esses itens aí da economia, eles trabalham entre si, tá? A gente tem que começar a fazer essa relação, porque todos eles, quando um tem uma variação para baixo ou para cima, acaba impactando nos outros. Por exemplo, a taxa Selic. Se a taxa Selic sobe demais, ou seja, o governo começa a pagar muito para as pessoas que deixam o dinheiro com ele, isso significa o quê? Que ele quer segurar esse dinheiro da população. Para quê? Para a população comprar menos. E se a população compra menos, o que acontece com a inflação? A inflação ela vai diminuir. Por quê? Porque o governo está pagando mais, ou seja, é mais vantajoso você deixar o dinheiro com o governo, que é através da Selic, através do Tesouro, do que você investir em seus bens de consumo ou investir em empresas, por exemplo, ou abrir negócios, né? Então é dessa maneira que trabalha. Quando a taxa Selic sobe, ela está tentando derrubar a inflação, certo? E quando a inflação está muito baixa, a ponto de estagnar a economia não girar, o que ele faz? Ele abaixa a Selic para quê? Para que as pessoas voltem a consumir. As pessoas consumindo, ela vai começar a ter um pouco mais de inflação, isso significa um pouco mais de demanda, certo? Então, um pouco de inflação sempre é bom para a economia, um pouco, não muita, mas um pouco sempre é bom, significa que a economia está avançando. Se a economia está avançando, significa que está vendendo, está produzindo. Se está vendendo e produzindo, ela precisa do quê? De mão de obra.
Exatamente. Então, se ela precisa de mão de obra, ela vai o quê? Vai acontecer com o nível de emprego? O nível de emprego ele vai subir. E o nível de emprego subindo, as pessoas estando bem empregadas, elas estão trabalhando, elas vão receber o seu salário e elas vão consumir mais alimentos, vão consumir mais bens duráveis, vão viajar mais e etc. Então tá vendo como tudo acaba se relacionando, tudo acaba influenciando diretamente nos nossos interesses, na nossa vida no geral e principalmente nos nossos investimentos? Política cambial, se você tem vontade de viajar para o exterior, você tem que estar super atento à política cambial. Pô, será que está na hora de eu comprar dólar? A perspectiva é de subir? A perspectiva é de cair? Vou esperar um pouco? Opa, está com uma perspectiva de cair o dólar, então vou esperar um pouco para comprar dólar para realizar minha viagem internacional, Entendeu? Então todos esses itens se relacionam, tá? Esse vídeo foi só uma base para você desses conceitos econômicos muito importante. Caso queira se aprofundar, entra, pesquisa sobre cada um deles. Cada um desses itens que eu falei para vocês tem uma enxurrada de informações, né, mais específicas, muito mais detalhadas e muito mais avançadas. Esse foi só um trecho para você ter uma base de como funciona. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta e compartilhe. E até o próximo vídeo. Vem comigo!